Olá pessoal, eu me chamo Débora e hoje eu venho apresentar o trabalho intitulado Arranjos Produtivos Locais sob uma perspectiva institucional, uma revisão sistemática da literatura. Então essa pesquisa ela parte da compreensão de que os arranjos produtivos locais eles têm contribuído para o desenvolvimento regional de um modo geral, desenvolvimento local de um modo geral, a partir da sua capacidade de geração de emprego, geração de renda, desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, dentre outros. No entanto, as pesquisas destinadas a analisar os arranjos produtivos locais, elas têm sido conduzidas, em sua maioria, a partir de uma perspectiva muito objetivista, desconsiderando alguns elementos que influenciam diretamente o desenvolvimento desses arranjos produtivos locais. Então, este trabalho, ele parte da compreensão de que os elementos relacionais que constituem a dinâmica setorial desses arranjos produtivos locais eles são produto da recursividade entre as instituições e a capacidade de agência dos atores envolvidos. Então, diante disso, reconhecemos que a teoria institucional ela é apropriada para fornecer conceitos adequados, tornando possível ainda incluir categorias de natureza social e institucional e reconhecendo que os atores envolvidos no contexto dos arranjos produtivos locais são afetados por elementos institucionais de caráter regulativo, normativo e cultural cognitivo. Então, a partir disso, nós partimos da premissa de que a teoria institucional ela congrega elementos importantes que contribuem para a análise de arranjos produtivos locais, rompendo ou pelo menos abrindo novos horizontes para a pesquisa na área. Então, a partir disso, nós tivemos como objetivo geral analisar como a teoria institucional tem sido utilizada nos estudos organizacionais sobre arranjos produtivos locais. No referencial teórico, nós abordamos as principais temáticas que fizeram parte dessa pesquisa, começando com redes interorganizacionais, com foco nos arranjos produtivos locais, a partir de algumas conceituações seminais. Então, há o reconhecimento que esses arranjos produtivos locais eles são criados a partir de vínculos territoriais, através de uma mesma base social, cultural, política e econômica, e também há o reconhecimento da existência de elos de produção, interação e cooperação entre esses diversos atores, a presença também de rotinas e regras e normas institucionais características a cada região, a cada local, e por fim o reconhecimento do ambiente de aprendizagem institucional e organizacional inerente a esses arranjos produtivos locais. Após isso, nós conduzimos a discussão acerca da teoria institucional, sobretudo alinhada à concepção de arranjos produtivos locais, a partir do reconhecimento de que os pilares regulador, normativo e cultural cognitivo influenciam diretamente a construção e desenvolvimento desses arranjos produtivos. Além disso, fornecem estabilidade e significado ao comportamento social e também diz respeito ao conjunto de elementos de natureza institucional que envolve os atores e as organizações. Então, essas discussões serviram como base para toda a condução da pesquisa. Então, para atender o objetivo proposto, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, que teve como problema de pesquisa central de que maneira a teoria institucional tem sido utilizada nos estudos organizacionais sobre arranjos produtivos locais. Então, para atingir esse objetivo proposto e responder esse problema de pesquisa, foi realizada uma busca sistemática nas principais bases de dados, a partir de um string de busca que remetessem diretamente à temática estudada. Então, ainda na etapa de planejamento, foram estabelecidos alguns critérios de seleção e extração de dados, de modo a permitir o alcance do objetivo proposto. E, por fim, foi realizada uma sistematização dos resultados. A partir da busca sistemática, foram identificados 286 artigos, dos quais foram excluídos 44 artigos duplicados e 6 textos editoriais. Então, após isso, foi realizada a leitura dos títulos, resumos e palavras-chave dos 236 artigos e foram selecionados 17 artigos para a leitura integral desses artigos. Após a leitura integral, foi excluído um artigo, resultando numa quantidade de 16 artigos. Então, inicialmente foi realizada uma análise descritiva dos estudos selecionados. A partir da análise temporal dos artigos, da publicação desses artigos, foi possível perceber que o primeiro artigo ele foi publicado só a partir do ano 2006 e teve uma maior participação de estudos realizados na área a partir do ano 2012. Além disso, foi analisado também a classificação, o Qualiscaps, das revistas cujos artigos eles foram publicados. E a maioria dessas revistas elas eram classificadas como de B1. Estando concentradas ali em A2, B1 e B2. Posteriormente, também foi feita uma análise das escolhas metodológicas dos estudos analisados, de modo a caracterizar a pesquisa realizada na área. Então, a partir disso, foi possível perceber que há uma predominância de estudos qualitativos,
que se deve possivelmente ao caráter dos objetivos dos estudos que abordam, em sua maioria, os aspectos sociais e cognitivos. Além disso, foi possível perceber também uma grande utilização de dados documentais, que é também uma característica comum aos estudos institucionais que consideram o aspecto temporal em seus estudos. Após isso, passou-se para uma discussão acerca da vinculação da própria temática de arranjos produtivos locais com a teoria institucional. E alguns pontos se destacaram nessa etapa, né? A primeira diz respeito à própria conceituação de arranjo produtivo local utilizado nesses estudos. Foi possível perceber que a maioria desses estudos não utilizaram a conceituação habitual de arranjo produtivo local, adotando uma nova conceituação a partir da teoria institucional para lidar, né, com esse tipo de aglomerado. Então, para esses estudos, os arranjos produtivos locais podem ser conceituados como aglomerações compostas por atores sociais imersos no campo organizacional que apresentam vínculos econômicos, políticos, relacionais e institucionais de natureza regulatória, normativa e cognitiva, e que possibilitam a implementação de ações sociais comuns de cooperação e a internalização de conhecimentos. Então, além das características habituais, né, da própria conceituação de APL, essa nova conceituação utilizada por esses autores incorpora, sobretudo, aspectos institucionais dessa dinâmica setorial. Outro aspecto a se destacar é a própria compreensão do contexto institucional, né? Para esses estudos, o contexto institucional é um elemento essencial para a análise dos APLs e refere-se à estrutura e aos atores que detêm o potencial influência sobre o arranjo, sendo essencial para a compreensão da relação entre os principais atores e a importância de suas ações para o arranjo estudado. Além disso, né, a maior parte dos estudos reconhece também que há uma heterogeneidade dentro desses arranjos, a partir dessa compreensão distinta acerca da própria rede. E, diante disso, vários estudos enfatizam a necessidade de analisar os APLs a partir de uma perspectiva de governança. Após isso, né, foi possível identificar algumas contribuições dos estudos e também as vertentes, digamos assim, utilizadas por cada um desses estudos. Então, foi possível perceber que grande parte desses estudos, eles partiam, né, da vertente neo-institucionalista dentro da teoria institucional, ao analisar os processos de isomorfismo, né, dentro do contexto dessas redes. Além disso, foi possível identificar também alguns estudos que partiam da concepção de empreendedorismo institucional e trabalho institucional. Além disso, foi possível identificar também alguns estudos que trabalhavam a imersão social dentro do contexto de redes. Então, a partir dessa análise descritiva, foi possível fazer uma proposição de agenda de pesquisa no intuito de aprofundar as discussões acerca de arranjos produtivos locais a partir da perspectiva institucional e também estimular essas novas discussões no campo de estudos de arranjos produtivos locais. Então, concluindo, né, essa pesquisa ela partiu da compreensão de que vislumbrar os arranjos produtivos locais a partir dessa perspectiva institucional permite considerar elementos que vão além da objetividade comumente utilizada nessa temática, né? Então, esta pesquisa ela tem como contribuição a identificação das discussões relevantes e emergentes no campo de estudos de arranjos produtivos locais, auxiliando na criação de caminhos de pesquisa para a temática. Então, como limitação, pode-se apontar um possível viés resultado do processo de seleção de artigos. Essas são as principais referências adotadas no estudo. Eu agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, estou à disposição.